Quando eu deixei a TV Record, depois de cumprir meus 4 anos de contrato, e encerrando um ciclo de 27 anos nos telejornais, na TV, ou pelo menos eu imaginava que estava encerrando, um amigo meu, colega de emissora, o vice-presidente comercial da TV Record, me perguntou assim: poxa, Ana, por que você demorou tanto tempo para abrir o seu próprio negócio? Não era o meu primeiro negócio, mas era, de fato, a primeira vez que eu empreendia, não por oportunidade, mas por paixão. E eu respondi isso para ele. Eu demorei muito tempo porque eu precisava ter certeza daquilo que me faria feliz, daquilo que teria propósito, que faria sentido na minha vida. Era o ano de 2012. Eu nasci em Brasília. E foi lá que eu tive os primeiros nãos da minha vida. Brasília era um descampado, tinha basicamente a Esplanada dos Ministérios construída, o Palácio Planalto, o Itamaraty, a Catedral e algumas superquadras, que é como a gente chama o lugar onde a gente mora em Brasília, superquadra. Poucas construídas. Eu venho de uma família de classe média baixa. Meu pai era um intelectual de esquerda, portanto, em 65 ele não estava na melhor fase da vida dele. E a gente morava, quando eu era pequena, eu nasci mesmo num predinho de 3 andares sem elevador, mas nessa época a gente já estava muito melhor e a gente estava num prédio de 6 andares com elevador. E era uma família nuclear muito pequena, meu pai, minha mãe e eu. Eu tenho 2 irmãos mais novos que são muito mais novos do que eu, então eu passei muito tempo sozinha. E eu era uma menina sozinha e sonhadora, como toda menina sozinha. Como a gente morava no 6º andar, mamãe fechou tudo com grade nas janelas. Não eram essas redinhas que tem hoje, bonitinhas, eram grades de ferro mesmo. E eu ficava muito tempo sentada naquela janela, com as pernas para fora e segurando na grade, e olhando o que acontecia lá fora. Não acontecia muita coisa, era Brasília, naquela época, mas tinha um movimento constante. O terreno baldio ao lado daquela superquadra e o terreno baldio do lado esquerdo e também na frente e atrás eram muito frequentados por caravanas de ciganos. Os ciganos cruzavam Brasília naquela época, vindo não sei de onde, indo não sei para onde, e eu ficava ali na grade da janela, vendo os ciganos montarem as tendas. As mulheres eram lindas, vestiam umas roupas muito coloridas, muitas pulseiras. Eles me pareciam muito alegres. De noite eles acendiam fogueiras e eles cantavam. E eu achava tudo aquilo muito bonito. E eu olhava para Brasília, com aquele horizonte quase opressor do Planalto, e tudo me parecia limite. Eu sabia que eu queria sair de Brasília. E eu acho que, por causa desses ciganos, eu virei jornalista. E quando eu estava para me formar, eu estudei na UNB, a Universidade de Brasília, eu descobri que a TV Bandeirantes estava abrindo um escritório em Brasília. Isso já é década de 80. Eu vivia desesperada por um emprego, eu já trabalhava em rádio nessa época, e eu resolvi levar uma fita com algumas matérias de vídeo que eu tinha feito para participar do processo de seleção de repórteres da TV Bandeirantes. Bom, eu levei minha fitinha VHS, deixei com uma moça muito simpática, e uma semana depois eu voltei para buscar a fita. E aí, quando eu cheguei lá, ela me chamou, me sentou na mesa dela e falou assim: querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi a sua fita e as suas matérias com muita atenção. Eu vou te dar um conselho. Desiste disso. Sai dessa. Você nunca vai ser profissional de televisão na sua vida. Esquece. Não é para você. Você não vai conseguir. Você e a TV não tem nada a ver. Entendeu? Botei minha fitinha debaixo do braço, botei o não debaixo do outro braço e fui tocar a vida. E aí, logo em seguida, eu fui contratada pela TV Brasília, que era uma emissora local, que era a retransmissora da Manchete em Brasília, extinta a TV Manchete. E 5 meses depois, tocou meu telefone, era a TV Globo, me chamando para ir trabalhar lá. E eu fiquei lá durante 18 anos e fiz uma carreira na TV Globo. Então, um não nem sempre quer dizer um não.
Na verdade, para mim, um não quase sempre quer dizer que você não pegou o caminho certo. Mas que se você pegar um atalho, se você se desviar, se você pegar uma estrada mais longa, se você se posicionar de uma outra maneira, não pode virar talvez, e muitas vezes pode virar sim. Mesmo assim, eu continuei tendo nãos. Eu me lembro de um em especial, de uma chefe minha, mulher. Caiu um avião no meio da selva amazônica, alguns de vocês têm idade para se lembrar desse caso, e eu prontamente me antecipei a alguém dizer alguma coisa e falei, eu quero ir. E ela me olhou e falou, mas você é muito frágil. Você não pode fazer reportagem desse tipo. Falei, tá. E foi aí que eu decidi que eu ia cobrir guerras e lugares perigosos do mundo. E fui. Cobri muita política, cobri muita economia em Brasília e acabei convidada para ocupar uma vaga de correspondente internacional no escritório da Globo em Londres. E fui. E quando eu cheguei em Londres, num escritório mais experiente do que eu, com profissionais mais experientes do que eu, embora eu não fosse mais uma novata, esses meus amigos, quase todos homens, me convidaram para ir jantar. Nesse jantar, um deles, que era um produtor sênior do escritório, me perguntou assim, Ana, o que você quer fazer aqui? Que tipo de reportagem você quer construir? Que lugares você quer mostrar para o Brasil? Onde você quer ir? E eu falei, eu quero ir para o Afeganistão. Foi um silêncio na mesa. Aí eles se olharam, aí começaram a rir. Mas rir. E aí um deles pegou assim na minha mão e falou, querida, desiste desse negócio, entendeu? Afeganistão é muito perigoso. Mulher no Afeganistão, você nunca vai conseguir um visto. E ainda que conseguisse, você acha que você vai conseguir entrar e filmar alguma coisa? Eu fiquei morrendo de vergonha de ter me exposto daquela maneira, de ter dito para colegas o que de verdade eu queria fazer e ter passado por aquele constrangimento de alguém de novo me dizer, você nunca vai conseguir. Aí eu fui para casa e fiquei com raiva. Fiquei com muita raiva. Primeiro, porque eu era a única mulher naquela mesa. E segundo, porque você não pode dizer para ninguém, você não vai conseguir. E esse foi o meu day one. Foi quando eu descobri que eu podia empreender qualquer coisa que eu quisesse. Mesmo que me dissessem que era muito difícil, muito perigoso, o que eu jamais conseguiria. Os próximos 18 meses se passaram comigo obcecada pelo Afeganistão. Eu consegui um interlocutor talibã, e na época o Afeganistão era controlado pela guerrilha talibã, que baniu as mulheres das escolas, do mercado de trabalho, trancou todas elas dentro de casa, acabou com as escolas, acabou com o comércio, porque você não podia ter lucro, acabou com os bancos, porque você não podia cobrar juros, e, enfim, virou um país meio fantasma. Bom, nesse meio tempo, fiz muitas matérias, cobri a derrocada do ditador Pinochet, cobri desastres nucleares, cobri outras guerras, como a de Kosovo, uma guerra especialmente perigosa no momento que eu entrei, e fui convidada para uma outra vaga em Nova York, que me parecia um escritório mais interessante, porque de lá você podia fazer viagens mais fáceis para o resto do mundo, e eu topei e fui. E aí, eu finalmente consegui um contato, fiquei negociando com ele mais uns 6, 8 meses, e finalmente consegui o visto e fui para o Afeganistão. E aí eu entendi que realmente eu estava empreendendo, porque não foi fácil, eu fui numa equipe de 2 mulheres, eu e uma produtora, e um cinegrafista, um repórter cinematográfico, que pouquíssimo filmou lá, porque também era proibido filmar. E saí de lá com matérias importantes, significativas, não corri nenhum risco, ou melhor, corri vários, mas consegui me safar de todos eles. A pré-produção foi muito bem feita. Eu voltei para o Brasil e aí fui convidada para ancorar o Jornal da Globo e vim para cá. E comecei a me interessar muito pelo universo feminino. E o universo feminino a se interessar por mim, o que foi mais surpreendente. E aí eu falei, puxa vida, eu quero entender essas mulheres, com burca ou sem burca, eu quero entender o que elas estão sentindo, o que elas estão fazendo.
E eu não sabia naquela época, mas eu estava fazendo uma reflexão muito forte sobre mim, sobre o que eu queria. Eu passei anos trabalhando com as tais ombreiras, eu passei anos tentando encobrir a minha fragilidade, a minha doçura, a minha feminilidade, atrás de uma capa de mulher muito, muito, muito forte. E eu estava vendo um movimento de mulheres que queriam resgatar esses valores. E eu comecei a ver o quanto eu era uma mulher descompensada, desequilibrada. O quanto eu abri mão de toda a minha vida pessoal para chegar até ali, para fazer as coisas que eu queria fazer e para driblar os nãos que eu recebi na minha vida. Eu pensei, eu preciso começar a ouvir propostas, porque eu não quero passar aqui o resto da minha vida. Eu não me via envelhecendo naquele lugar. Além de achar que o jornalismo com hora marcada também estava ficando uma coisa velha, antiga, eu queria viver o meu tempo. Fiz muitas reportagens sobre, com e para mulheres naquele período, enquanto eu revia a minha própria vida e a minha própria situação como mulher. E aí um dia eu estava sentada na redação, as redações são abertas, né? A gente não tem salinhas, então são aquelas baias. Eu estava sentada na minha baia, e aí tocou meu telefone celular, eu atendi, e alguém me disse assim, opa, Paula, aqui é o Silvio. Eu falei, Silvio? Sim, Paula, o Silvio Santos. Falei, caramba, o cara não está me ligando dentro da TV Globo, né? Quase voltei a esconder debaixo da cadeira, resolvi aquele assunto em 30 segundos, qualquer coisa que ele me propusesse, eu ia dizer ok, mas ele só me propôs uma conversa, eu falei ok, onde, quando, papo, fechei e fui lá ouvi-lo, e ele me fez uma proposta que me pareceu muito sedutora na época, que foi, eu não tenho departamento de jornalismo hoje, eu mesmo destruí meu departamento de jornalismo há 8 anos, e eu preciso de alguém que remonte todo o departamento, atualize toda a tecnologia, contrate pessoas e monte um novo prime time para mim. Falei, tá bom, vou pensar. Pensei e fui, e passei os meses seguintes da minha vida montando ou remontando o departamento de jornalismo do SBT. Foi um trabalho também muito empreendedor, muito interessante, porque eu tinha que pensar em várias coisas que tinham a ver com um negócio, e não com o meu desempenho como repórter, ou como âncora, ou como apresentadora de telejornal, mas eu tinha que pensar nos vários ângulos e fechar aquela conta toda. Eu também era gestora disso tudo. Então, foi um período de muito aprendizado. Depois de 2 anos, eu tive a oportunidade de montar um segundo produto dentro do SBT, que foi o SBT Realidade, que era um produto de reportagens longas, de 1 hora, que ia ao ar 1 vez por semana. Eu propus para o Silvio que a gente fizesse isso em coprodução. O SBT e a minha primeira empresa. Eu empreendi por oportunidade, eu vi ali um caminho para um dia não depender tanto das famosas corporações e ter a minha própria vida. Eu abri a minha empresa, que não à toa se chama Tuareg. Tuareg é um povo nômade do deserto do Tenerê, dentro do deserto do Saara, ou seja, de alguma maneira, eles são ciganos. Eu queria homenagear os meus ciganos. Abri a Tuareg, uma empresa que hoje tem 11 anos no mercado. Meu primeiro cliente foi o Silvio Santos, eu fazia documentários para ele. E depois eu encontrei o DNA da empresa. Hoje a gente faz vídeos e trabalha a comunicação em empresas, principalmente empresas que dependem muito de conteúdo muito forte e de muito difícil comunicação. Eu tenho muitos jornalistas trabalhando na Tuareg e a gente tem esse treinamento de entender situações e casos, marcas difíceis, e é isso que a gente faz hoje lá. Quando terminou o meu contrato com a SBT, o Silvio me disse assim, eu queria que você voltasse para a bancada. Eu falei, desculpa, mas eu não quero mais bancada na minha vida. Não, mas você tem que voltar para a bancada. Eu falei, não, eu não vou voltar para a bancada. Bom, então, seu contrato acabou mesmo. Eu falei, então, acabou mesmo, tchau. E aí, fui para a Tuareg, sentei lá e falei, bom, tudo bem, eu fico aqui com a Tuareg, não tem problema, estou feliz empreendendo. No dia seguinte, me toca o telefone, era uma outra emissora me propondo exatamente a mesma coisa. A gente queria muito que você viesse para cá para apresentar o nosso principal telejornal. Falei, então, desculpa, mas eu não estou muito interessada em bancada mais. Não, mas olha só, a gente paga muito bem. Eu falei, então, pois é, mas eu não estou muito afim. E aí, no dia seguinte, me liga uma outra emissora dizendo assim, escuta, você quer vir apresentar um telejornal aqui? E eu falei, caramba, esse povo não está entendendo o que eu estou falando. Era muito não. O mercado estava, obviamente, me dizendo, não vamos deixar você sair daqui.
Não, você não pode ser empreendedora, você tem que ser jornalista, apresentadora de telejornal. E eu falei, a culpa não pode ser do mercado, a culpa tem que ser minha. Eu é que não estou comunicando direito, tem alguma coisa que eu não estou fazendo, ou que eu estou fazendo demais, ou que eu estou fazendo de menos, eu preciso mudar a minha estratégia. E aí eu pensei, chorei muito, porque eu não conseguia fazer o que eu queria fazer. E resolvi aceitar uma dessas propostas. Aceitei a proposta que me pareceu que me daria mais tempo livre para eu cuidar de outras coisas e tentar fazer o mercado entender que eu podia ser alguma outra coisa que não apresentadora de telejornais. E fui para a TV Record, fiquei 4 anos apresentando o jornal, mas eu não tinha nenhuma função editorial. Eu apenas apresentava o jornal. E era isso que eu fazia, eu me dediquei as minhas manhãs a fazer estudos com método, dessa vez com muito rigor, sobre o mercado feminino no Brasil. Na Record eu conheci a minha sócia atual, que é a Natália Leite, que também era uma mulher que já falava para mulheres. Ela dava aulas para grupos fechados, pequenos, de 20, 30, 40 mulheres. Eu dava palestras. E, nesse período, eu aceitei todo tipo de palestra para mulher. Eu ia onde tivesse mulher, eu ia. Seminários internacionais, encontro, chá das 5, clube de mulher, qualquer coisa que envolvesse mulher, eu ia. Eu realmente estava muito empenhada em entender esse universo, enquanto eu entendia os meus próprios dramas, né? E, com a Natália, a gente começou a pesquisar método para falar com mulheres, método de fato. Um desses inúmeros seminários que eu frequentei, no exterior, eram seminários do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre negócios para a base da pirâmide. Então, a gente conversava muito sobre como falar para classe média baixa, para mulheres especificamente, quando era o caso dos painéis, enfim. E tinha uma pergunta que rondava esses seminários e que a maioria das empresas que frequentava esses seminários não tinha muita resposta para ela, e o próprio BID não tinha. E um debate constante e recorrente nesses painéis todos era exatamente isso. Por que a gente qualifica a mulher latina e não consegue empregar essa mulher? Os índices são baixos. E eu e minha sócia tínhamos uma teoria para isso. A gente tinha certeza naquele momento que entre a qualificação e a empregabilidade, havia um buraco na educação da mulher latina. O que falta nessa mulher é soft skill. É habilidade não cognitiva. É uma coisa que não se aprende na escola e que não se aprende num curso de qualificação de mão de obra. E foi isso que a gente resolveu desenvolver. A gente desenvolveu uma metodologia para ensinar habilidades não cognitivas para essa mulher. E aí a gente pegou filosofia, a gente pegou as principais escolas da psicologia da autoestima no Canadá, a gente pegou noções de empreendedorismo, de administração, a gente fez um balaio disso e transformamos em dramatização de situações cotidianas, e aí levamos esses vídeos de 5 minutos para o BID olhar. E o BID falou, isso é muito bom, isso é muito legal. Até então era quase academia, né? Era quase estudar e continuar estudando mulher. Fizemos esses vídeos, fizemos 60, e o BID falou assim, acho muito legal, isso aqui pode virar case para a gente, mas você teria que fazer uma pesquisa, porque eu preciso mensurar o impacto disso para quem está exposto ao conteúdo. E a gente disse, pois não. E aí fizemos um acordo com a UNB, a Universidade de Brasília, e através da UNB, com toda a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, para colocar essas aulas em pontos tão distantes quanto o norte do norte e o sul do sul, por computador, são cursos online. E abrimos inscrições, com chamadas que a gente achava pertinentes. Nosso phishing, a gente achava muito bom. E eu acho que ele era bom mesmo, porque na primeira turma a gente teve 20 mil inscritas, e outras 20 mil que não conseguiram fazer a inscrição. E depois fizemos uma segunda turma com mais 20 mil inscritas e mais 20 mil que não conseguiram a inscrição. E aí, no final de 2015, começo de 2016, a gente olhou uma para a outra e falou assim, bom, mas então, o que a gente tem, né? Então, acho que a gente tem um negócio, né?
Falei, não, acho que a gente tem uma ideia para um negócio, mas tem que andar muito ainda para ser um negócio. E, basicamente, esse ano seguinte, a gente passou apanhando da tecnologia. Eu sou uma pessoa do conteúdo, a minha sócia é uma pessoa do conteúdo, não tinha ninguém para ajudar a gente com tecnologia, e a gente quebrou a cara com os mais diversos parceiros, até chegar a um que finalmente nos salvou. E eu me senti a própria empreendedora começando tudo de novo, porque toda startup com quem eu conversava me dizia a mesma coisa. Ah, não, tecnologia é um problema mesmo. Não, e veja bem, né, é difícil, parceiro de tecnologia é difícil. E, finalmente, a gente conseguiu um parceiro que desenvolveu uma plataforma mais ou menos como a gente queria. Estamos longe de ser perfeitas, mas a gente já tem 350 mil alunas no Brasil inteiro, em 3 mil municípios brasileiros. O nosso modelo de negócio ainda é aula grátis, mas a gente quer migrar para o freemium em bem pouco tempo. E a gente tem vários parceiros que nos apoiam e que oferecem esses cursos que a gente grava e dá para as mulheres nas mais diversas áreas, inclusive empreendedorismo. Quando eu comecei a estudar mulheres, eu comecei a fazer eu mesma vários seminários. Eu fiz durante uns 3 anos seguidos, 2 seminários por ano, mais ou menos desse tamanho, com mais de 1000 mulheres assistindo. E, para um deles, eu convidei uma moça, uma irlandesa, chamada Caroline Casey. Caroline Casey sobe no palco e anda com uma destreza muito maior do que a minha. É uma mulher muito impactante, grande, loura, interessante, fala bem. Ela só tem uma coisinha, ela é cega. Ela é legalmente cega. Ela não enxerga nada além desse palmo na frente do rosto dela. E ela só soube que ela era legalmente cega quando, aos 18 anos, ela tentou dirigir um carro pela primeira vez e não deixaram. Porque os pais dela, que eram muito doidos, resolveram criar ela, não em escolas especiais para crianças com necessidades especiais, e nem botando limite nela e dizendo isso você não pode fazer, isso você não pode. Ela podia tudo. Ela tinha uma irmã que enxergava perfeitamente e ela achava que ela via o que a irmã dela via. E nunca ninguém disse para ela, você é cega, minha filha. Então ela não aprendeu que ela era. Ela termina com uma frase que, para mim, fala muito. Impossível é apenas uma opinião. Muito obrigada, gente.